Bueno, gurizada, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que todos estejam bem. Mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje nós vamos com o bate-papo teológico com essa figuraça que está do outro lado da telinha, nosso querido pastor Messias, meu amigo de longa data, eu acho que 2017, no início lá do Dort, do Calvinistas de Dort. Já queria agradecer de antemão ele pela disponibilidade de se fazer presente nesse horário, são 9h30 da noite, ele abriu um espacinho dele lá após o culto dele, as obrigações ministeriais, para ter esse bate-papo conosco. E agora, tu que está do outro lado da tela vendo, curta, compartilha, comenta, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, porque quase de que diariamente a gente traz conteúdo relevante aqui para vocês, e hoje o bate-papo teológico com o pastor Messias Santos, figura conhecida nos debates teológicos, participante até do Vejam Só em algumas ocasiões, o homem é famoso, e estamos aí com ele para tratar desse bate-papo. Valeu, pastor Messias! Para quem não conhece, primeiro de tudo, boa noite, paz de Cristo para o irmão. Apresente para os irmãos que estão vendo aí, diga quais são as suas convicções teológicas, onde o senhor é pastor, o senhor é professor, dê lá as suas grandes credenciais que são extensas e gigantescas. Tudo contigo, pastor Messias. Boa noite, Danner e demais amigos aí que estão acompanhando, que vão acompanhar, né, esse bate-papo. É uma alegria estar conversando contigo, como você falou aí, acho que desde 2017, lá a gente, logo que o Dort começou lá com você, a gente se conheceu, né, pelas redes sociais aí, desde lá a gente vem trocando figurinha, batendo papo, não tivemos ainda o prazer de nos conhecer pessoalmente, estamos juntos, verdade. Tomarmos um café ou um chimarrão junto aí, e na Arena do Grêmio. Amém. Mas muito bem. Bom, como o Daniel já começou me apresentando, sou o Messias, eu sou pastor da Igreja Batista Regular, Boas Novas, em Diadema, na Grande São Paulo. Quem conhece São Paulo, é bem próximo da capital mesmo, bem sei lá, 5 minutos eu estou na capital aqui, né? Colado com São Bernardo, São Paulo é aquela doideira, né? Bom, todo mundo que mora em cidade grande sabe como é que funciona. Você que é do sul aí, né, Danner, sabe, lá tem a região metropolitana ali de Porto Alegre, que são as cidades ao redor, e cada lugar tem o seu jeito de chamar, né? Aqui a gente chama de Grande São Paulo. Então, Diadema é uma cidade muito boa, e estamos aqui há 5 anos nessa igreja, indo para 6, né? E tem sido muito bom trabalhar aqui. Sou professor na Faculdade Batista Logos, antigo Seminário Batista Regular de São Paulo. Estou lá já desde 2019 como professor e trabalhando também na faculdade. Fica no Jabaquara, daqui de casa dá 15 minutos de carro, né, 8 quilômetros, bem pertinho para a gente. Então, estou ali quase todos os dias na faculdade, que além de professor, eu sou funcionário, né, da faculdade também. E, bom, minhas convicções teológicas, a gente tem praticamente as mesmas convicções, né? Somos calvinistas, cremos nos 5 solas, defendemos também as posições dos 5 solas, somos dispensacionalistas, revisados. De Deus. Então a gente está aí na mesma toada, né? Pontos teológicos, um pontinho ou outro ali com alguma coisinha algumas nomenclaturas diferentes, mas de modo geral a gente está bem alinhado, né, nessa questão. Então vai ser mais um bate-papo do que um debate, né? Não vai ter debate, porque praticamente a gente tem as mesmas visões, né? E é isso aí, eu acho que basicamente essa é a apresentação. Sou casado, tenho um filho, né, e que me dá bastante trabalho, não sei se Deus está me castigando pelo que eu fiz com os meus pais também. Faz parte. Mas é uma grande alegria poder estar com você no seu canal, sempre procuro acompanhar alguns dos seus, não consigo assistir tudo, mas quando eu estou aqui, aparece, né, eu já ativei o sininho, então aparece as suas como é que fala? As notificações, né, o vídeo novo e tal, aí às vezes eu consigo clicar e assistir algumas coisas. E tem sido sempre um prazer te ouvir, né, e te conhecer aí, porque sei das suas convicções e das suas, de como você defende, procurando ser sempre bíblico, aí isso é
falta nos dias de hoje, e eu tenho um prazer de ver isso em você. Amém. Gente, antes da gente começar com um pouquinho da história do pastor Messias, como a fé reformada, a fé bíblica chegou até o pastor Messias, eu queria fazer um agradecimento especial à pessoa do pastor Messias, porque alguns sabem que em 2023, em setembro, eu passei pela enchente aqui no Rio Grande do Sul e acabei perdendo tudo. E o pastor Messias, assim como outros irmãos, foram umas das pessoas que me auxiliaram com valores, inclusive financeiros, fazendo uma campanha para arrecadar fundos, para que eu pudesse reiniciar a minha vida. Então aqui, pastor Messias, diante de todos, eu queria agradecer pelo esforço do senhor, pelo que o senhor fez naquele momento, por mim e pela minha família. Então, como cristão, a gente deve fazer isso, tá? Agradecer aos irmãos na fé, que nos ajudam com provisões, com orações e com tudo mais. Então, assim, queria agradecer especialmente para o senhor, porque eu estou frente a frente aqui na telinha com o senhor, e dizer que o senhor foi alguém muito usado por Deus para me auxiliar naquele momento, não só com provisão financeira, mas também daquele bate-papo que a gente teve lá. Eu estava na casa da minha irmã, lá em Lajeado, naquele momento. A gente trocou experiências pessoais de alguns momentos que o senhor passou e do momento que eu estava passando, de como Deus trabalhou na nossa vida e tudo mais. Então, queria agradecer ao senhor aqui, porque eu estou tete a tete aqui na telinha com o senhor, e agradecer. Muito obrigado ao senhor e aos demais irmãos que também me auxiliaram, que eu não tive o privilégio de estar conversando como estou aqui com o pastor Messias. Eu queria agradecer muito isso, queria iniciar o bate-papo teológico agradecendo, porque é dever do cristão auxiliar e agradecer quando é auxiliado, porque a gente entende que isso faz parte da provisão de Deus, nas nossas vidas. Então, pastor Messias, muito obrigado mesmo pela força que o senhor nos deu, a mim e a minha família naquele momento. Imagina, Daniel, na verdade, quando a gente auxilia, de certa forma, a gente também é abençoado. Sim, não é só quem recebe, sim, né? Sim. Quem dá. A igreja que ajudou foi bem generosa. Graças a Deus é uma igreja generosa. Amém. Ela tem essa disponibilidade, essa liberalidade. E a gente vê que isso é uma coisa muito boa, né? E como a gente naquele bate-papo, eu contei como um dia também Deus usou outras pessoas para me auxiliar, né? Sim. Em momentos difíceis. Como você falou, eu acho que isso é parte do cristão. Isso. Algo que o cristão deve fazer especialmente a um irmão da fé, né? Que é o que a Bíblia fala, primeiramente aos da fé, né? E a gente faz isso até por quem não é, né, da mesma fé, que dirá, um irmão que a gente tem aí grande consideração e sabe da defesa da fé que ele tem. Amém. Então, pastor Messias, como é que a fé reformada, a fé bíblica, chegou até o pequeno Messias Santos? Como é que ela chegou? O senhor nasceu em lar cristão calvinista? Se sim, é uma bênção, né? Não. Eu nasci, minha mãe é uma crente, graças a Deus, convicta. Meu pai não era um crente, infelizmente, né? Já partiu. Não sei, não tenho muito aquele negócio de, quem sabe na última hora, eu não alimento essa esperança, né? Embora minhas irmãs, o pessoal tente alimentar, eu pessoalmente prefiro não alimentar, né, essa esperança. Mas ele foi uma pessoa que ouviu o evangelho, conheceu o evangelho, mas chegou até a ser batizado numa igreja. Mas como a gente sabe que batismo não salva. Tá? E isso ficou evidente depois na vida dele, de que ele nunca tinha realmente entendido o que era graça. Mas minha mãe foi uma pessoa que graças a Deus, meu pai nesse ponto, ele nunca impediu, né? Nunca foi alguém que impediu da gente ir para a igreja, da gente aprender a palavra. Minha mãe lia a Bíblia com a gente, na simplicidade dela. Minha mãe estudou até a 4ª série, aprendeu, minha mãe é baiana, né? Era bem do sertãozão da Bahia mesmo, aprendeu na roça, né? A ler, escrever, fez até a 4ª série, veio para São Paulo com 20 e poucos anos. Então, aquela simplicidade de uma igreja na roça que quem sabia ler, quem pregava. Era isso. Mas ela, pela graça de Deus, encontrou Cristo, né? E com toda a simplicidade dela ela nos ensinou ali, nos deu os primeiros passos no Evangelho, graças a Deus por isso. Lógico que depois a gente vai vendo aí as deficiências do que a gente aprendeu no correr da história.
Mas eu fui sempre numa igreja batista, né? Desde que eu me dou por gente, eu estou sentado num banco de igreja ouvindo um pastor pregar. Isso desde a minha infância. Mas era uma igreja, não por ser da convenção, eu cresci na convenção batista, hoje sou batista regular, mas não era uma igreja, bom, como bons batistas, não era nem calvinista nem arminiano. Sim, aquele negócio, pega um pouquinho de cada. Uma misturança. Crê que o homem é totalmente incapaz de salvar-se, mas ao mesmo tempo crê que o homem pode, então, escolher Cristo. É um negócio que não faz sentido. Mas eu aprendi desse jeito, né? Muito embora eu vi incoerência nisso, viu, Danner? Desde moleque. E quando eu comecei ali meus, 14, 15 anos, a conhecer um pouco mais, na verdade, eu me tornei um arminiano. Uhum. Eu não cria que o homem era, por exemplo, eu não cria que o homem fosse totalmente depravado. Sim, sim. Eu acreditava que o homem tinha uma fagulha, se eu não me engano, o Langston fala isso, em algum lugar do livro dele. É um meio morto, né? Isso, ele tem uma fagulha dentro dele que acende, né? Então eu nunca acreditei que o homem fosse, nessa idade eu comecei a acreditar que o homem não era totalmente depravado. Então, a partir daí, eu fiz uma sequência lógica, porque eu sempre falo que o arminiano, ele é lógico no seu raciocínio. Sim. E as suas convicções vão levar realmente àquilo que vai chegar à perda da salvação, é óbvio, porque você tem toda uma linha, né, de sequência que não tem como você escapar disso. Então, eu criei nisso por muito tempo. Com 20 para 21 anos, eu fui para o seminário estudar. E eu fui para o Seminário Batista Regular, que é reconhecidamente calvinista. Há uma discussão dentro do próprio movimento Batista Regular, pelo menos aqui na região do Sudeste, sobre a questão da expiação limitada. É a questão que há sempre uma discussão, mesmo no meio Batista Regular. Amiraldismo pegando. Justamente. E aí eu vim estudando Seminário Batista Regular e no meu primeiro semestre a gente estudou em teologia sistemática, antropologia, ramatiologia e soteriologia. Então já fui logo de cara, eu já caí com essa questão da soteriologia, aonde eu fui realmente desafiado dentro das minhas crenças, né, naquele momento. Sim. Foi pesado, inclusive, E muitas pessoas falavam para mim, lê tal texto, lê tal livro. E eu me lembro que 2 livros me foram indicados, um chamado Eleitos de Deus, do Arcis Sproul, e o outro, Deus é Soberano, do Pink, que é um clássico, né? E alguns amigos lá, não foram professores, amigos do curso, né? Eu acho que normalmente os alunos são mais calvinistas do que os professores. Com certeza. E discussões ficavam em torno disso. E aí eles falaram, lê o livro. E eu me lembro que na minha última aula daquele semestre, eu fui para casa, eu pegava ônibus para ir embora, né, no centro de São Paulo. Eu morava em Pirituba, que é também São Paulo, zona oeste de São Paulo, e eu entrei no ônibus na Praça da República, que era um seminário lá no centro de São Paulo na época. Eu entrei no ônibus e eu me lembro que eu sentei no último banco, o ônibus vazio à noite, né, 11 e pouco da noite. Sim. E eu chorei no último banco lá, e eu falei, eu me lembro até hoje de como eu orei. Eu falei, Deus, se você é esse Deus tirano, que cria pessoas para mandar para o inferno, você não é meu Deus. Oração de arminiano contrito. Eu não quero mais, eu não te quero como Deus, não serve para mim. Mas aí eu ainda naquela semana tive algumas outras aulas, e eu então fui na biblioteca do seminário e peguei o Eleitos de Deus e peguei o Deus é Soberano. Mas na minha mente eu falei, eu vou refutar esses livros. O primeiro anista de seminário sabe tudo, né? Sim. Não existem problemas insolúveis para primeiro ano de seminário. Não tem. Aí eu falei, deixa comigo. Aí eu peguei os 2 livros e a Bíblia, né? E comecei a ler e comparar os textos. E enquanto eu ia comparando os textos e lendo, eu fui me convencendo. O Deus, né, o Espírito de Deus foi me convencendo, na verdade, de que eu estava errado.
E foi difícil, foi uma crise na minha mente ali muito grande, porque eu ainda não conseguia entender essa questão de como, da eleição, Sim, da predestinação, de por que Deus então permitiu, né, sim, entre aspas, que as coisas fossem desse jeito. Eu estou pensando com a minha mente lá de sim. 20 de quase 30 anos atrás. E aí nesse período para mim foi muito difícil, mas esses livros, e especialmente do Pink, O Deus é Soberano, ele fez toda a diferença naquele momento para mim. Tanto que é um livro que eu indico hoje para todo mundo. Quando a pessoa está na dúvida, eu falo, lê Deus é Soberano. Eu falo assim, tem coisas que hoje eu não concordo 100% com o Pink lá no livro, eu acho que alguns exageros, mas eu acho que ele fez alguns exageros propositais naquele livro para impactar mesmo quem lê. E então eu fui comparando os textos e eu me rendi. Eu fui rendido pelo Espírito. Quando eu voltei para o seminário, eu ainda não era um calvinista total, porque eu tinha ainda dificuldade com a expiação limitada. Sim. Né? Eu aceitei os 4 pontos, mas a expiação limitada, eu falei, não, Cristo morreu por todos. Não tem jeito. Lógico, né? Ainda era mesmo sendo uma questão lógica, eu sempre fui uma pessoa muito lógica, né? Eu sempre falei, não, isso leva a isso, que leva a isso, que leva a isso, é natural. E o calvinismo é isso. Sim, não tem como você tirar um ponto dele. Se você é como um castelo de cartas, né? Você tirar cai tudo. Então mas eu ainda relutei por quase 2 anos. E eu li um livro puxa vida, como é o nome dele? Soberania Banida. Não sei se você conhece. Esse Soberania Banida. Acho que ele não sei se é da cultura cristã. Bom, não lembro. É um autor até desconhecido aqui no Brasil, pelo menos. O McGregor Wright, alguma coisa assim, Bob Wright, alguma coisa assim, o nome dele. Uhum. E eu li esse livro, foi um professor de uma outra matéria, se não me engano, foi em apologética que ele deu esse livro para a gente ler. Né? E eu li, e o livro ele mostra claramente, e não tem como você falar, puxa, não dá para eu ir contra. E aí, naquele livro, Deus trabalhou realmente, finalizou ali no meu coração, e aí eu me rendi por completo, não tem jeito, é isso mesmo, essa forma que o evangelho é ensinado, é pregado, é o que a Bíblia mostra. E a partir daí, aquela coisa, né? Primeiro, aquele período do calvinismo da jaula, né? Do Romano normal. Aquela coisa toda. E depois, com o tempo, naturalmente, a gente começa a ver os outros pontos dentro do calvinismo. A gente começa a entender o que é supralapsarianismo, infralapsarianismo, e as diferenças que podem existir mesmo dentro do calvinismo, que não estão tão grandes, mas... então, eu fui foi mais ou menos nesse caminho, foi bem no seminário mesmo, né? E eu continuei com a crise dentro da igreja, né? Porque a minha igreja continuava do mesmo jeito, meu pastor continuava do mesmo jeito. Eu tentava falar com ele, né? Ele não... E eu sempre respeitei muito, né, o pastor, e onde eu estava, então eu sempre entendi. Ensinava, agora, naturalmente, quem conhece já sabe, né? Quando eu fui para Presidente Prudente, que eu pastorei lá um tempo como auxiliar, eu preguei na igreja sede, e depois do culto, um rapaz lá, né, veio me procurar e falou assim, pastor, você é calvinista? Eu falei, só que a igreja também não era, né? O pastor lá também não era, a igreja também não era. Mas como eu ia cuidar de congregações, e nas congregações eu estava livre para ensinar, então... Mas na igreja sede, igreja mãe, eu tinha que pisar em ovos, né? Mais tranquilo. Né? Então eu fui com falei sobre a graça, mas... E aí ele ouvindo as minhas frases sobre a graça, ele falou, você é calvinista? Eu falei, sou. E a partir daí a gente até desenvolveu uma amizade muito boa, né? Porque ele tinha sido alguém que tinha se afastado do evangelho e ele voltou ouvindo as mensagens do Josemar Bessa, lendo Spurgeon, né? Aquelas mensagens dele lendo Spurgeon. Então ele identificou na minha fala aquilo que ele tinha ouvido também ali, né? Eu falei, puxa, que bom, graças a Deus por isso. Amém. Então, o caminho geralmente de todo calvinista normalmente ter passado pelo arminianismo. É muito difícil o calvinista que ele nasceu calvinista, vamos dizer assim, dentro da teologia. Todo mundo, eu
eu fui convertido dentro de uma ramificação da igreja quadrangular. Aí tu vê neopentecostalismo. Eu vim do neopentecostalismo. Antes disso, né, tempos regressos, oriundo da Umbanda. Aí tu imagina, né? O nível que era o rapaz. Então todo calvinista ele vai passar por esse processo, mais dia ou menos dia. E o dispensacionalismo, pastor Messias, sempre foi dispensacionalista ou flertou com o aliancismo em algum dado momento? Não, esse já foi mais tranquilo, viu, Daniel? Porque, embora eu não lembre exatamente, a gente tinha um pastor auxiliar que ele era dispensacionalista, hoje eu sei que ele era um dispensacionalista, né, pelo que ele ensinava sobre escatologia. Sim. Ele foi meu professor de jovem, na minha época de jovem na igreja, e essa questão da escatologia sempre levanta, né, as discussões. Eu sou do período ali que a gente, naquele período dos anos 90, aonde tinha aquela questão da Rússia contra os Estados Unidos, e bom nome, Gog e Magog. Acontecer, e toda aquela... Então era muita palestra de escatologia que a gente ouvia, né? Então eu peguei esse período. E esse pastor, ele era muito tranquilo para ensinar, ele falava sobre as 70 semanas de Daniel, ia encaixando ali as semanas. E aí, então eu cresci. Agora, eu só fui descobrir os termos teológicos no seminário. Com certeza, com certeza. Só no seminário. Mas aí eu descobri que eu era um dispensacionalista, não daquelas 7 dispensações ali, todas aqueles detalhes, eu sou mais tranquilo quanto a isso. Eu até falo, bom, se o cara entender que tem 2 dispensações, eu estou feliz. Se ele entender que tem uma antiga aliança, uma nova aliança, eu tô satisfeito com ele, tá tudo bem. Eu até entendo, né, as dispensações, como foi, mas eu tenho a posição ali mais do Charles Hyre, né, aquela posição mais, não se apega tanto a esses detalhes das dispensações. Mas sempre foi. O dispensacionalismo revisado, né? Revisado, isso. Então eu fui sempre muito, sempre fui pré-milenista, pré-tribulacionista. Isso para mim sempre foi muito claro, tranquilo, e até hoje, né? Nunca tive dúvidas sobre isso. A gente estava conversando antes aí, né? De um colega que a gente tem em comum aí, que a gente conhece em comum, não vou falar nomes aqui, mas que não tem a mesma, teve aqui na igreja, a gente conversou, tem posição diferente, mas tranquilo, não teve. E ele tentou mostrar, não, porque essa visão, mas não abala a minha convicção, não. Eu ouvi tranquilo, mas não. Nessa parte aí, como eu já ouvi você falando mesmo, né? Isso aí você me fala que seu sonho é vir no Vejam Só para falar sobre o assunto que. Você seria muito bem para falar disso aí, porque você é um bom debatedor, tá no seu sangue. O gaúcho que não é enérgico e não gosta de uma briga no sentido bom do termo, não é gaúcho. Então você tem essa pegada, né? Então eu falei, puxa, seria muito legal mesmo. Mas eu nunca tive dúvidas, né? Nem com aliancismo, já tive conversas duras com alguns colegas, né? Aliancistas ou outras linhas. Eu não consigo enxergar biblicamente outra visão que não seja o dispensacionalismo. Não consigo, né? Para mim não encaixa qualquer outra visão, porque você pega uma milenista, ele vai pegar textos onde fala, não, mas isso aqui é espiritual. Tá, beleza, ok. Então, o que é espiritual e o que não é espiritual na Bíblia? Então, eu decido o que eu quero, aí eu posso espiritualizar o que eu quiser. Exatamente. Ou tem textos que vem escrito lá, esse texto é espiritual, esse é literal. Não faz sentido. Aí o cara fala, não, a minha hermenêutica é uma hermenêutica histórico-gramatical, onde eu entendo literalmente. Aí ele pega Zacarias 14 e fala, não, mas aqui é espiritual. Aí a hermenêutica muda em Zacarias 14. Geralmente o pessoal é inconsistente, né? Então, por causa dessa inconsistência, eu não consigo enxergar outra visão, né? Até de primeira mão aqui, se tudo ocorrer certo, agora em 1º de julho, o primeiro sábado ali, eu vou ter um debate ao vivo aí com o presbiteriano, nós vamos debater essa questão aí do
se Deus fez um pacto com Adão ou não. A minha posição é clássica, eu não acredito que Deus fez um pacto com Adão. Então nós vamos, se Deus quiser, jantar o aliancismo aí para a glória de Deus, para que, para que eles aprendam de uma vez por todas. Que Deus deu uma lei para Adão. Eu espero que o aliancista conheça bem o aliancismo dele, porque eu já fui aliancista, né? Então, conheço bem o lado de lá. Vamos citar autores e mostrar que a própria vertente dele é desconexa, mas é assunto para o pequeno spoiler que eu deixei aqui no máximo. Legal. Mas avisa a gente aí, velho. Não, com certeza. Acompanhar. Com certeza. E aí, pastor Messias, então... foi em 2017, mais ou menos, que tivemos os primeiros contatos lá no Dort, né? O Dort, cara, eu sou muito grato ao tempo que a gente teve de Dort, tá? Eu aprendi muito lá, porque eu vinha de um contexto neopentecostal. Aí, em 2016, eu migrei para a Fé Reformada e para uma igreja de cunho luterana, né? Como todos sabem, a Espaço Esperança. Até o pastor Antônio estiver vendo, um ósculo santo, foi o cara que apostou em mim, sabe? Quando eu vim do neopentecostalismo e ele viu em mim... não sei o que ele viu, algo diferente, assim, e sempre me incentivou, tu é o cara do estudo, vai lá, estuda e tudo mais. Ó. Aí assumi uma congregação lá em Santa Maria, então foi tudo muito rápido, né? Comecei os estudos no seminário ali da denominação e tudo mais, e em 2017 acabei me fortalecendo na Fé Reformada, indo para o Dort. O Dort acho que foi um ponto bom entre tudo que aconteceu aí na internet, aí nesse auge dos debates teológicos. Não sei qual é a sua experiência que o senhor teve lá no Dort também. O senhor foi um dos administradores lá junto com a gente, andamos muito tempo junto lá. Eu digo que eu aprendi muito no Dort mesmo, sou muito, muito grato a Deus. Não sei se o senhor também teve a mesma experiência lá. O Dort para mim foi muito bom, foi muito bacana. Bom, primeiro que ali eu fiz amizades, né? Que não faria se não fosse ali no Dort. Eu nem lembro como é que foi que eu fui colocado lá, como é que eu fui indicado para entrar no Dort, não me lembro mesmo. Não sei se foi por Facebook que eu conheci algum dos administradores, e aí, a gente tem um grupo lá, porque eu não conhecia ninguém do Dort na época, né? Depois alguns entraram conhecidos porque eu indiquei para entrar, então tinha alguns conhecidos lá que foi indicação minha depois, mas eu acho que foi alguma coisa, de alguma rede social que eu conhecia, não sei se você mesmo ou outros aí que acabaram falando, a gente tem um grupo lá, você não quer participar, e eu entrei. Foi um tempo muito bom, eu acho que eu fiz uns 2 debates lá, pelo menos. Teve bastante debate lá, acho que foi uns 20 e poucos debates lá entre 2018 e 2020, cara. Eu fiz 1 ou 2, eu acho que inclusive eu acho que você foi o mediador do debate. Quando eu não estava debatendo, né? Porque eu estava mediando, eu estava sempre envolvido. Eu acho que você mediou os 2 debates, acho que foram 2 debates que eu fiz. Um era até um diácono lá, eu não lembro o nome dele. Diácono Rodrigo, deve ser. E aí participei de uns 2 debates. Mas foi muito bom por fortalecer laços e a conhecer pessoas muito joia. Infelizmente, alguns, como a gente também conversava antes, hoje a gente... Eu fico até triste de não manter aquela comunhão e aquela amizade, viu, Daniel? Porque eram pessoas que eu sempre gostei de conversar. Sim. Muito embora, às vezes, a gente tinha algumas batidas de frente em posições, né? Que nem eu citei infralapsarianismo e supralapsarianismo. Se você perguntar se eu sou infra ou supra, eu falo, eu não sou nenhum. Eu sempre falo, eu não consigo fazer uma definição, porque eu entendo que Deus decretou e pronto, e para mim está tudo certo, eu não fico com... mas eu entendo que teologicamente tem a discussão. Mas... Sim, a ordem lógica, né? Mas é que assim, eu entendo, por exemplo, quando o pessoal, o Gran Conato vai falar que isso daí é um debate até um tanto quanto tolo. Em certo sentido, ele é um tanto quanto tolo, porque imagina só, a gente está tentando sondar a mente de Deus para descobrir qual é a ordem lógica dos decretos. Não, primeiro ele decretou criar ou ele elegeu para depois criar, sabe? Fica meio assim, a gente fica meio, né? Vamos imaginar o que a mente insondável de Deus quis fazer. A gente está sendo até arrogante, né?
parte desse princípio que a gente entende que Deus fez um decreto. Isso. E aí, dentro do decreto, a ordem de como foi esse decreto. E aí eu não consigo pensar nessa ordem. Eu falei, ele decretou, ele fez um bolo e falou, é isso aqui, ó, pronto. Tá aqui, é que assim, claro, e aí entra a questão mais da antropologia. Nós somos finitos e trabalhamos dentro de um espaço de tempo. Deus não tem esse espaço de tempo, entendeu? E essa é até uma das brigas do que eu chamo de irracionalidade do arminianismo. A Deus decretou baseado na presciência. Meu filho, por favor, Deus está fora do tempo. Tá? A presciência de Deus, ela serve para nós dentro dessa finitude que a gente vive. Ele criou um tempo para o homem, não exatamente, é entendeu? Então, Deus ele não olha para agir. Na verdade, ele age. E acabou. Então, por isso que eu falo, eu não consigo definir. Se eu for definir, eu falo, não, eu sou supra, não sou infra. Sim. Muito difícil eu ser infra. Mas falar, eu sou supra do jeito que eu não consigo, porque é essa dificuldade de sondar algo que é insondável. Sim. Nesse sentido, até o pessoal, principalmente o Granconato, né, ele disse que não tem tanto sentido. E se a gente for a fundo nesse ponto, a gente está tentando sondar o insondável, né? Aquele que habita numa luz inacessível, e a gente está tentando entrar nessa luz inacessível. É óbvio que eu sempre penso que dentro do debate acadêmico e da discussão teológica, se o cara se propõe a buscar compreender esse assunto, ele vai discutir o assunto. Sim. Tá? E vale a pena. Eu não vejo, estou dizendo que não. Agora, não é o campo que vai mais me definir. Né, com certeza. É que vai muito de uma teologia especulativa no sentido de tatear, né, no que a escritura está dizendo. A gente tateia até ali, entendeu? Sim. E eu me considero um supralapsariano e um determinista rígido. Eu me considero isso mesmo. Mas a gente tem que ter, vamos dizer assim, a honestidade teológica de dizer, cara, questões temporais é para nós, seres humanos. Atemporais, Deus ele não habita no tempo, ele está fora do espaço e do tempo. Entendeu? Então, o que passou na mente dele? Eu posso dizer que tudo é na mente dele. O tempo é criado, né? O tempo é criado, ele não é. Então, o que existia era eternidade. Eternidade não é tempo. Sim. É atemporal a eternidade. Entendeu? Então, essas brigas aí... Mas, voltando à questão do Dort... Vamos lá. Eu me tornei dispensacionalista no Dort, tá? Eu vim pro Dort justamente por conta de um debate que eu tive com o administrador principal na época, tá? E aí a gente ficou uns 3 dias debatendo, eu era aliancista milenista, né? E aí eu vi que as minhas respostas não respondiam muito bem às questões, eu tentava responder. Daquele meu jeito de não soltar o osso, né? Enquanto tem respiração, tem luta. Mas eu via que não fechava algumas coisas, e aí eu fiquei todo o ano de 2017 e até um pouquinho de 2018 estudando só hermenêutica e escatologia. Eu fiquei 1 ano e um pouquinho estudando só isso para me tornar dispensacionalista. Então é por isso que eu digo que eu sou grato ao Dort. De 2018 para cá eu me considero um dispensacionalista, um pré-milenista, um pré-tribulacionista. E o Dort foi essencial nesse campo, principalmente hermenêutica e escatologia para mim. Então, o Dort tinha debates muito bons, conversas muito boas. Lógico, como todo grupo, a gente falou, sempre vai ter discussões, vai ter momentos que entram pessoas sem noção do que está falando. Mas os administradores eram pessoas bem preparadas, mesmo. Acho que a maioria ali não tinha formação teológica, mas eram pessoas que liam, que estudavam, que sabiam o que estavam discutindo. Tanto que quando eu te conheci, a gente conversando, e você mesmo falou, não, eu não tenho formação teológica. Para mim foi uma surpresa. Quando você falou. Eu tinha, até hoje, né, eu tenho meu seminário denominacional que eu fiz lá na Espaço Esperança, entendeu? Era o meu seminário que eu tinha, entendeu? Não era nada. Eu me surpreendi, porque vendo a qualidade das conversas e dos debates, eu falei, puxa, é muito, muito interessante. Ou seja, são pessoas que liam, que estudavam, que estavam preocupadas em aprender, conversando, pegando opiniões, né? E eu vi isso na maioria ali do grupo, dos administradores. Foi um bom tempo, boas amizades, bons debates, né? Eu também aprendi, cresci,
Não entrei lá com... graças a Deus, eu nunca entro ou nunca penso que eu tenho, vou chegar lá para ensinar. Não, eu vou lá para aprender também, vou lá para conversar, ouvir as ideias. Se eu puder ensinar alguma coisa, eu ensino, né? Tá tudo bem também. Mas sempre foi muito bom, foi um tempo, principalmente naqueles anos, né, Dani? Acho que até 2000, acho que foi muito bem ali até o ano 2020, talvez um pouquinho antes da pandemia ali, a gente... Depois perdeu um pouco esse negócio do debate, entrou... As conversas, eu acho que arrefeceram um pouco, e mudaram. E aí, infelizmente, alguns caminhos acabaram mudando. Eu saí um período, né, justamente por causa de um que estava lá, que na verdade os outros agora seguiram ele. Eu falei, eu não vou ficar num grupo com esse cara. Eu fui muito sincero, eu falei, não vou ficar com esse cara. Tá ensinando mentiras, heresias. Eu fui muito claro, eu falei, eu não vou ficar aqui, eu não tem como. Eu até falei isso com você em particular também, falei, não dá para me manter, porque eu tenho muita coisa para ficar ouvindo bobagem de um cara que você via claramente qual era a intenção dele, e ele conseguiu, né, de certa forma. Eu ali, todos sabem, ali foi 23 ali, janeiro de 23 ou janeiro do ano passado que eu saí, eu não me lembro agora de cabeça se faz 1 ou 2 anos que eu saí do Dort. Eu saí ali justamente por conta dessa questão sobre a doutrina da Trindade. Eu não negocio isso, entendeu? Porque isso para mim eu saí um pouco depois de você, depois que eu voltei, né? Eu voltei depois. Aí você saiu, eu saí logo depois. Bom, tu deve ter visto o debate que eu tive com a pessoa lá. Foram 3 dias, foi sexta, sábado e domingo. Isso, eu acompanhei 3 dias sobre o debate. E o que eu fico feliz é que a grande maioria está hoje comigo lá no Tel Escritura, que é o grupo que eu fiz lá para justamente os irmãos, né, depois do debate, eles vieram para mim, Danero, cria um grupo, tu ensina o pessoal, tu tem um trabalho legal nesse campo aí de ensinar as pessoas que não têm condições de fazer nenhum curso teológico e tudo mais, fica aí, né, eu nem ia montar grupo, eu ia simplesmente me dedicar 100% ao meu canal do YouTube, eu ia, né, não queria mais saber de grupo, até porque a gente sabe que é um estresse, tu pensa uma coisa e o pessoal às vezes não tá muito afim de fazer e quer grupo mais de bate-papo e tudo mais. Graças a Deus o Tel Escritura não é assim, o pessoal é assíduo nos estudos e tudo mais. E aí eu tive aquele debate lá no Dort e eu fico feliz que, vamos botar que 80% das pessoas que estavam lá veio para o Tel Escritura. Uma grande minoria, tinha acho que 50 pessoas lá no Dort, na época 30 e poucas vieram para o Tel Escritura, e isso ficou legal, e eu não perdi nenhum, tá, nesse sentido assim, dos que vieram para o Tel Escritura, nenhum dos que vieram para o Tel abandonaram a doutrina da Trindade e foram acreditar na mentira de Satanás lá que eles estão crendo agora. Então isso para mim, de uma certa forma, ficou muito tranquilo, porque entendi que Deus me usou para que as pessoas não, vamos dizer assim, não abandonassem a fé verdadeira. E isso daí é o que importa, é o que faz a gente trabalhar e ensinar dessa forma. E, pastor Messias, conta um pouquinho dos bastidores do Vejam Só lá, o senhor que já foi algumas vezes lá, eu nunca fui, né, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, é difícil, né, tudo, o Rio Grande do Sul é o final do Brasil, né, então é um negocinho, parece que Deus deixou, vamos deixar esse povo meio briguento no final do país lá, deixa eles quietos lá, eles são muito nervosos, não dá para deixar eles no centro do país, deixa o pessoal mais tranquilo no centro do país, e deixa os brigão lá no fundo lá. Platina era mais nervosa ainda, né? Porque eles saíram. É verdade. Como é que os bastidores... Uruguaiana são os mais bravos ainda do sul aí. Eu sou da fronteira, tá? A minha cidade, eu sou natural de São Gabriel, conhecida como, olha o apelido da cidade, a Terra dos Marechais. Só para te ter uma ideia, a gente brinca lá que o primeiro presente da criança deu 1 aninho quando ela ganha um facão. É o primeiro. Fronteira é pior. É fronteira, né? Fica a 180 quilômetros de Santana do Livramento, divisa com Rivera, no Uruguai. Os uruguaios são bravos, são mais bravos ainda. Aí
Eu brinco que, né, que o gaúcho ele tem que ser meio faca na bota, que nem a gente diz aqui. Mas e não vejam só, pastor Messias, o pessoal lá é educado, ou o pessoal vai, que nem a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, vai às devas mesmo para ganhar o negócio. Como é que é lá? Eles são mais tranquilos? Ou a pessoa do Weber ou do agora Zeca. Do Zeca, eles tentam mediar mesmo assim neutro, ou eles dão uma puxadinha para lá ou para cá? Eu acho que o Zeca é mais neutro do que o Weber. Eu acho que o Weber é um pouco mais tendencioso e assume mais um lado. Né? Eu já tive debate. Acho que eu fiz 2 com o Weber e 2 com o Zeca, se não me engano. Os 2 com o Weber, um ele ficou mais do meu lado, o outro ele ficou menos. Né? Um quando foi de dons espirituais, ele ficou meio do outro lado. Da IPI, né? IPI. E eu defendi lá o cessacionismo, né? Então... Porque aí ele entrou com uma experiência, eu lembro, né, que o cara contou a experiência de um pai de um pastor que ouviu alguém falando em japonês, que ele era japonês e tal, e não sei o que, ele se converteu por causa daquilo. E aí ele falou, então, mas tá vendo, Deus fez isso. Aí eu falei, não sei se foi Deus. Não estava lá para ver. Com certeza. Ele falou, mas você não acredita na salvação? Eu falei, olha, pela experiência, não, a salvação é experiência pessoal por causa de uma língua, é crer no evangelho. Isso aí. Bom, mas foi... Aí eu senti ali que nesse debate ele acabou indo para o outro lado, né? Para o lado mais do pentecostal. Mas normalmente o pessoal... eu tive, assim, aí é minha perspectiva, né? Tem pessoas já com perspectivas diferentes. Mas na minha perspectiva, o Zeca é um cara mais acessível, é mais próximo, é mais aquele que conversa com você, bate um papo depois, tal. O Weber acabava, tirava foto e já saía. Né? Não trocava ideia, não conversava. Não sei se porque eu também muito tempo lá e não sei se alguns pastores chegam lá, quer conversar, quer pedir coisa, quer pedir... Não sei, não posso dizer. Talvez por causa disso ele acaba preferindo, termina ali, o bate-papo, ele já sai fora e tá tudo certo. O Zeca parece ser uma pessoa mais acessível, mas realmente tem sido os debates que eu fui lá, os pastores são muito educados, a gente sempre conversa bastante antes, tem boa conversa. 2 deles acabou lá o debate, a gente foi junto até para o estacionamento, um foi esse pentecostal que eu tava, a gente foi conversando, um senhor muito educado, né? Depois a gente foi junto, o outro foi o Juliano, a gente foi junto, até o Juliano chegou lá, me deu um livro de escatologia dele, de presente. Conversamos Às vezes você vê o cara ali no debate gritando, nervoso e querendo... sai dali, é tudo... Parece que sim. Amansa todo mundo, tudo numa boa. Mas eu não... Porque, na verdade, eu diferente aí de você e de outros, eu não sou tão debatedor, né? Meu tom não é do... eu gosto mais da conversa, do bate-papo, trocar ideias, mesmo com ideias diferentes, mas trocar ideias. Conversa, né, é perfil, né, meu perfil é mais do tentar conversar, vamos debater na conversa, não no eu quero, essa é a minha posição, eu vou defender aqui e vou morrer por ela. Não, eu morro pelas minhas convicções também, mas no debate, assim, eu vou ser sempre procurando um tom mais, não é nem de conciliação, mas o tom de manter um tom realmente tranquilo na conversa. No Dort eu era assim também, você sabe, e tudo mais, nunca fui do brigar, né? Eu talvez, até pela minha própria, eu já fui mais briguento, mas acho que quando eu brigo, eu posso ser muito cruel, e aí eu tenho medo de discutir, e nas discussões você enfiar a faca e dar aquela torcida dentro, né? Então eu acho que eu aprendi a me policiar mais nisso. Mas o tom lá é muito, muito tranquilo, o pessoal é muito... Normalmente eles dão os temas antes. O grande problema para mim do Vejam Só é que sempre vai para calvinismo e arminianismo. Parece que eles não vai falar de dons, daqui a pouco vão de calvinismo e arminianismo. Vai falar de culinária, daqui a pouco vai falar de arminianismo e calvinismo. Então, isso no primeiro debate, para mim foi muito difícil, porque eu fui preparado para falar de um tema, me preparei, levei tudo para falar, de repente o cara tá falando de calvinismo, arminianismo, e aí
fiquei meio preso naquele momento, né, no primeiro. Depois os outros falei, bom, já sei que vai para lá mesmo, então deixa eu já ir pronto para o que for falar, né? Eu brinco, né, que eu até falo já no Theo Escritura e para mais alguns outros irmãos lá, que o dia que, se Deus permitir, né, estiver dentro da determinação dele, que um dia eu sente lá no Vejam Só, eu vou para hermenêutica. Eu tenho uma missão particular de, principalmente, desmistificar muita mentira que tem sobre o dispensacionalismo. Essa é a minha missão. Creio eu que até os últimos dias da minha vida vai ser uma das minhas missões aqui. Eu me proponho muito mais isso do que o calvinismo. O calvinismo tem 500 expositores aí no Brasil. Dispensacionalismo tem muito poucos, principalmente do nosso viés do revisado. Então, se um dia Deus me proporcionar essa ida até o Vejam Só, eu vou certamente aceitar. Claro que se for soteriologia, né, a gente vai também, mas eu quero nesse campo da hermenêutica porque eu acho que falta um grande expositor, não que eu seja, mas falta um grande debatedor nesse campo, uma vez que o meu santo padroeiro, né, o professor Marcos Granconato, ele tá mais calmo agora, ele tá mais, ele diminuiu. Tá falando de filho agora. Desacelerou. Aí, se o crente pode ou não ter filho. Meu Deus. Cara, eu senti até pena das maldades que fizeram com ele nesse vídeo, cara. Eu achei um pouco de sacanagem. Não querendo defender ele, mas os caras pegaram pesado. Os caras botaram ele ao lado da Simone de Beauvoir. Aí é sacanagem, velho. Aí... E não foi isso, né? Não. Foi bem pontual, né? Se o casal decidir não ter filhos por causa de algum motivo muito específico e muito grave, no sentido assim, aí os caras já disseram que ele era contra casamento, contra filho, aí os caras inventam. Mas tudo naquele desespero do caça-clique ganhar like de qualquer maneira. Então, e o Mocelin gosta de uma briga desnecessária também, né? Esse rapazinho, esse Mocelin, eu juro que eu queria debater com ele, principalmente a questão da hermenêutica, porque ele falou muita bobagem sobre isso. É da tua terra, não é? Era da tua terra, não é? Paraná, acho, deve ser alguma coisa. É do sul, não sei exatamente. Se fosse gaúcho, a gente já tinha se atopado por aí. Pastor Messias, temos 47 minutos e a nossa proposta aqui é no máximo 1 hora. O pessoal, eu sempre peço para alguém que é pastor, eu não me considero pastor, embora já tive esse trabalho de estar à frente de uma congregação, hoje não mais, hoje eu sou só membro de uma igreja. Qual seria a sua dica para o pessoal que está chegando na teologia agora, que assiste aqui o canal, que quer ser, entre aspas, útil dentro da teologia nas suas congregações, servindo, isso é muito importante, servir a congregação nesse sentido. Qual seria o seu conselho agora do pastor Messias, entendeu? Não do teólogo, que a gente já conversou bastante aqui, não sobre o irmão, né, o amigo que eu tenho, mas o pastor Messias, qual seria o recado dele para esse pessoal que está chegando agora na teologia, que está começando a estudar agora, que está descobrindo a fé reformada? Um conselho para eles aí, para a gente findar esse bate-papo aí. Ô Danner, eu acho que eu teria várias coisas para falar sobre ou aconselhar nesse ponto, né, nesses pontos. Eu acho que o primeiro, para quem quer servir e quer se aprofundar para servir melhor, porque se for só se aprofundar, para briga, para discussão, acho que é desnecessário. Já tem você brigando aí pela gente. Brigão por natureza. Mas eu acho que uma das coisas muito importantes, e eu acho que é um problema do brasileiro isso, é leitura. É ler boas literaturas. Bom, o brasileiro já não gosta de ler, a literatura no Brasil é cara. Então, são as duas dificuldades. Mas você tem bons livros. Eu acho que ter uma boa biblioteca básica com livros bons. Lógico, se você vai comprar, se você não tem... A minha biblioteca tem bastante porcaria no meio também, porque, graças a Deus, eu pude comprar, né? Eu tive esse privilégio, ganhei muito livro, comprei muito livro, peguei livro
de biblioteca que estava doando. Então, no meio tem porcaria que eu já li também. E me ajuda em algumas coisas, no sentido de conhecer outros lados. Claro. Mas para quem não tem isso, para quem não pode, o ideal é compre bons livros. Né? Bons livros de autores que nós conhecemos, que são reformados, que são bons. Eu comecei lendo muito John MacArthur. Se o teu santo padroeiro é o Greco-Nato. O meu é o John MacArthur, né? Eu sou fãzaço do John MacArthur. É uma baita referência. Porque eu também vim de um viés, não da minha igreja, mas particular do pentecostalismo. Eu me envolvi com o pentecostalismo, então aquele livro Os Carismáticos foi uma tábua de salvação na minha vida ali, né, num momento da minha vida. Então, assim, a partir dali o John MacArthur se tornou uma referência para mim. Não concordo 100% com ele, claro. Mas acho que nem comigo eu concordo 100%, que dirá com algum outro. Somos dois. Então, assim, mas... Então, e é uma leitura boa, né, uma leitura gostosa de fazer, John MacArthur. Você tem bons autores brasileiros, e vídeos bons de brasileiros, né, embora os aliancistas nessa parte eles vão ter melhores para falar da fé reformada, né, infelizmente, a gente vai ter poucos dispensacionalistas, vai ter o Greco-Nato, né, que talvez aí seja o maior expoente que a gente tem realmente, e lógico que você vai ter o Helder Cardin, que flerta um pouquinho ali com o dispensacionalismo progressivo. Mas é um bom autor, bom, dá para assistir coisas dele que são muito boas. Mas você tem muita coisa boa hoje na internet, tem muito lixo também. Então tem que saber procurar. Então acho que a minha dica é ler bastante, procurar autores bons, na área que você quer aprender, estudar, para ajudar a servir melhor. E dentro disso, eu sempre falo, se a sua igreja for uma igreja resistente às mudanças, o seu pastor, muda de igreja. Não fica lá, não dá trabalho para a igreja, não cria uma celeuma dentro da sua igreja por causa, entenda, da sua posição. Sim. Tá? Você mudou, não foram os outros. Sim. Tá? Então, eu sempre falo, olha, eu falo isso porque quando eu tive meu envolvimento no meio pentecostal, eu queria levar aquilo para a minha igreja. Em algum momento eu falei, não, mas eu não posso fazer isso. É injusto com a minha igreja isso. Mas, graças a Deus, foi um envolvimento pequeno, rápido, passou. Mas eu vi pessoas querendo mudar a igreja, querendo implantar o pentecostalismo dentro da minha igreja. E eu bati de frente. Sim. Porque eu falei, não, tem um monte de igreja pentecostal para você ir embora. Claro. Deixa assim ser o que ela é. Ela não quer mudar, não vai mudar. E a mesma coisa eu falo também nas doutrinas da graça. Lógico, a gente vai querer ensinar, a gente vai querer mostrar a verdade. Mas se você encontrar o seu pastor resistente, líderes, é melhor não criar uma divisão, uma celeuma, sai em paz, procura uma outra comunidade que vá atender aquilo que você entende. Agora, se você conseguir ficar lá, eu fiquei muito tempo dentro da mesma igreja, mesmo não sendo mais ou crendo nas mesmas verdades. Então, eu acho que se você conseguir, tudo bem. Eu consegui, embora hoje eu falo, poxa, eu poderia ter saído, aprenderia muito mais, talvez, se eu tivesse saído naquele tempo. Mas eu acho que eu tenho muito problema com essa questão, porque se a pessoa quiser criar divisão, ela tem um outro pecado, né? Sim. Ela tem o pecado de criar essa divisão na igreja. Então, eu como uma dica pastoral, né, não tente... Você pode ensinar, pode tentar conversar, pode argumentar, pode, por algumas tentativas, conversar e mostrar, mas se vê a resistência, deixa lá, alguém já chegou na janelinha, sentou antes de você, então sai o bonde, melhor, fala, obrigado, foi bom estar com vocês, foi uma bênção, agora não casa mais, a gente não consegue mais conviver junto, eu espero que a gente possa ter outros momentos juntos, mas teologicamente a gente não consegue caminhar juntos, eu vou embora. Eu acho que isso é uma dica que eu gosto de dar, principalmente para o jovem, né? Porque o jovem tem aquele ímpeto de querer mudar, de querer ver as coisas. Olha, tá cheio de comunidade boa por aí, graças a Deus, né? Deus tem levantado muitos homens para isso, e tem sido uma bênção. Eu estou numa comunidade que ainda eu não consigo trazer tudo o que eu gostaria. Como pastor da igreja, a gente vai fazendo isso aos poucos, né? Você já dirigiu uma congregação, sabe como é isso. E, graças a Deus, a igreja tem aceitado bem os ensinos. Mas eles são gradativos, né? A gente vai fazendo até que a igreja pegue o ritmo e aprenda. Mas eu acho que a dica principal é essa, é leitura, é oração, é buscar conhecimento.
E se a igreja tiver a visão boa, se propor a ajudar no que for necessário, estudar, ler, pregar, ensinar. Eu acho que a gente está carente disso também. Agora tem bons homens, mas precisa de pessoas, mais pessoas. Como eu falei, grupos bons, como os que você coordena hoje aí, como Telescritura. Se o cara conseguir cursos baratos ou cursos gratuitos, você acha na internet. Bons professores que não são conhecidos, né? Você não vai ter aula com Jonas Madureira de graça, você vai ter que pagar. É verdade. De repente você acha um curso lá do Pastor Messias, lá no meio, lá de passa. Vale a pena. Ele tem tempo, ele arruma um jeito. Assim, pega o Danner aí, né? Aproveita. Tem como aprender. Tem. As pessoas podem servir muito bem a igreja e servir a comunidade e servir a Deus, tá? Principalmente que vai servir a Deus, servindo a igreja, servindo pessoas, sempre procurando isso com graça, né? Com dedicação, com amor, com misericórdia, porque às vezes a gente, como Judas, né? Eu gosto muito do livro de Judas, ele fala, você tem que ter misericórdia daqueles que estão se perdendo. É verdade. E você vai detestar até a roupa que ele está usando. Suja pelo pecado. Mas você está ali para resgatá-lo. É verdade. Para ter de volta a verdade. Então, se Deus está te dando essa condição, façam na força que Deus te dá, com graça, com misericórdia. E se na sua igreja você tiver a oportunidade de ver uma mudança, puxa, seria uma bênção. É sempre gratificante quando um pastor ouve, ou a comunidade ouve e fala, puxa, realmente faz sentido essa verdade. Sim. Então, use o que Deus te dá. Ô, pastor Messias, eu fico muito agradecido pelo bate-papo teológico, temos 56 minutos de conversa. Queria agradecer, queria agora pedir para quem está vendo, ficou até agora nesse bate-papo descontraído aqui, entre dois irmãos que se conhecem já há algum tempo, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, procura o pastor Messias nas redes sociais aí, o homem é professor de grego aí, da aula de teologia lá, o cara é bom, né? Então, queria agradecer, pastor Messias, muito obrigado mesmo, Deus o abençoe, e a gente vai encerrando o episódio por aqui. Eu queria, de antemão, já agradecer a vocês que viram, tá? Muito obrigado pela audiência e pela paciência, e queria deixar aqui um abraço em Cristo e um ósculo santos a todos. Gurizada, muito obrigado mesmo, tá? Vocês são 10 e é vocês que fazem com que o canal aqui continue crescendo vagarosamente, mas cresce diariamente. Valeu, gurizada! Um abraço, pastor Messias, brigadão aí, tá? Que agradeço, Danner, brigadão, obrigado a todos que assistiram, e quem sabe a gente tem outra oportunidade, foi muito bom o bate-papo, um abraço para todos do canal, e espero a gente falar sobre o nosso Grêmio aí mais para frente. Amém, dale tricolor. Isso aí. Valeu, gurizada, vou encerrar aqui a live, e vamos ficar ainda um minutinho ali agradecendo o pastor Messias. Valeu, gurizada, um abraço, e me fui.